Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Aleluia. O que vocês estão achando da série? Bênção. Hoje quero compartilhar com os irmãos este episódio que vai tratar de um lado que nós temos, e o tema é: vou suportar o seu lado obscuro. Você já parou para pensar nesse lado que você tem, que nós temos? Todos nós temos, né? E estudando e trabalhando esta mensagem, que ele vai falar também que essa mensagem, ela é a promessa de Deus através dos cuspes dos soldados sobre Jesus. E nós vamos entender o efeito desse cuspe, por que isso é relatado e por que Jesus recebeu isso sobre a sua face e ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele simplesmente carregou isso até a crucificação. E nós vamos entender nessa palavra o que isso interfere a nós. Abra lá a sua Bíblia em Salmos 36, versículo 1. Salmo 36, versículo 1, que vai dizer assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, Davi, ele está trazendo aqui as trevas, a escuridão que há no homem. E quando essa escuridão, ela chega num patamar, você perde o temor no Senhor. E é o que algumas pessoas que não conhecem a Cristo e vivem a sua vida deliberadamente, uma vida leviana, que não tem temor no Senhor. Mas todos nós, de alguma maneira, de uma certa forma, nós trazemos esse lado obscuro, esse lado de trevas que há em nós, né, que é o pecado. E nós vamos entender isso aqui. Eu queria que você abrisse também, não precisa abrir não. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhece. Amém? A palavra fala: enganoso é o nosso coração. E não tem como nós tentarmos fazer coisas, não adianta a gente achar que nós somos bons o bastante e achar que não é pecado. E a pastora Dulce trouxe aqui no primeiro dia, na inauguração dessa série, que quem consegue ficar sem pecar aqui? Alguém consegue ficar sem pecar? Alguns segundos? Não conseguimos. Nenhum de nós. Por quê? Porque nós já nascemos com o pecado. Davi, ele vai dizer que a sua mãe ele já foi concebido no pecado. Nós já nascemos no pecado. Então, nós já nascemos com esse lado de escuridão em nós. De alguma maneira, você já expressou isso. Nós vamos entender isso aqui. E eu quero só trazer um exemplo que eu achei muito interessante nesse livro, que nós estamos trabalhando nessa série, Ele Escolheu os Cravos. E justamente nesse tema, ele dá um exemplo muito bacana. Não sei se todo mundo já assistiu ou já ouviu a história do conto de fadas da Bela e a Fera. Alguém já assistiu? Todos nós já assistimos. Todos nós já ouvimos falar da Bela e a Fera. E você conhece a história. O que seria dessa fera se a Bela não chegasse ali? O que aconteceria com essa fera? Ou melhor, o que aconteceria com essa fera se a Bela não se importasse com ela? Já parou para pensar? Porque o conto de fadas você vê que tem o fim, o começo, e sempre no fim
viveram felizes para sempre, não é? Mas nesse momento que ela chega nesse castelo, ela vê aquela fera, ela não se importe com ela. Ou se ela não tivesse fugido e chegado até esse castelo, o que seria dessa fera? Então, e outra coisa, esta fera, ela não foi assim, ela não sempre foi assim. Ela, antes da maldição cair sobre ele era um príncipe e o seu castelo era sempre alegre, não era verdade? Era dessa forma. E quando a maldição veio sobre ele virou a fera, ele se sucumbiu, ele ficou no seu canto, isolado, ele não saía para lugar nenhum, porque todo mundo ia ter medo dele. Então ele ficou no seu castelo plantado, aquela alegria que tinha no seu castelo não tinha mais, mas até que chega a Bela. E ali começa uma história onde ele não podia falar, mas ela tinha que chegar ao ponto de amá-lo para que ele pudesse ser liberto dessa maldição. E isso nos lembra as nossas vidas. Nós, a humanidade. A humanidade, ela não foi dessa maneira depravada, essa maneira de escuridão. Não. Antes da queda também, existia um jardim onde Adão e Eva tinham toda a liberdade, tudo para desfrutar. Ele era puro, ele era belo, o casal ali, mas até a queda, quando vem a queda, as trevas começam a atuar na humanidade. Então, a partir dali, nós, olhando para nós aqui, nós não éramos para ser assim. Nem sempre foi assim. Mas aconteceu. Aconteceu isso. E trazendo esse lado, esse exemplo deste conto de fadas, né? Trazendo para a nossa vida real e trazendo aquilo que Jesus fez por nós. Imagina Jesus. Jesus, se ele não tivesse vindo a este mundo, e se Jesus não tivesse se importado com a humanidade que por si queria viver as suas próprias vontades. Porque de várias maneiras Deus ele tentou reerguer um povo que ele tinha escolhido para ser exemplo. Mas o povo sempre caía pelo seu lado de escuridão, sempre pelo seu lado de idolatria, sempre pelo seu lado de mentiras, de sangue. Porque se você ler a Bíblia, se você for ler a Bíblia do início ao fim, é puro sangue. Se não é sangue de animal, é sangue de homens e mulheres e crianças que foram derramados ali. E você vê que desde o início da história, você vai ver pessoas despertando o seu lado de fera, seu lado de animal. E de alguma maneira nós expressamos isso em alguns poucos segundos. Não sei como que você é. Talvez num trânsito alguém que é calmo, mas chega um momento num trânsito que você se explode. Ou em algum momento da sua vida, seja na sua família, seja com seus amigos, em um determinado momento, você fala algo ou expressa algo de alguma maneira que não é o que você queria fazer. Não é o que você queria falar, mas você falou. Porque existe algo de escuridão dentro de você. Existe algo de escuridão dentro de nós que nós não queremos colocar para fora. Pelo menos quando você conhece a Cristo, quando você aprende a verdade, quando você conhece, né, a Bíblia, você conhece aquilo que Jesus quer que você faça, você se esforça para não fazer aquilo que você não quer fazer, que é pecar, né? Que é ofender alguém ou que é de alguma maneira explodir e falar talvez palavrões, talvez você xingar, talvez você falar alto com alguém, talvez você, de alguma maneira, você expressa algo que você
normalmente não gostaria de fazer. E trazendo para este lado, de que nós temos isso em nós, e que nós precisamos entender o que isso interfere em nós, e o que tem a ver a cuspida dos soldados na face de Jesus, e o que isso traz para nós hoje. Por que Jesus, ele diz que por que ele levou, ele suportou tudo isso e levou na cruz? Porque foi necessário para a nossa libertação. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 27, 26 ao 31, que vai dizer assim: Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para a crucificação. Esse momento que Pilatos, ele lava as mãos, solta Barrabás e deixa Jesus a dispor daqueles que gritavam: crucifica Jesus. Crucifica a Jesus. E Pilatos, ele dá uma ordem, ele falou assim: eu não tenho nada a ver com o sangue derramado. O problema é de vocês. E neste momento ele entrega aos seus soldados e manda açoitá-lo, manda fazer aquilo que a multidão tinha dito para fazer. O que era para fazer? Açoitá-lo e crucificá-lo. Era só essas duas ordens. Os soldados, era necessário, a ordem era: açoiteia a Jesus e depois leva para a crucificação. Essa era a ordem do governador. E os soldados não precisavam fazer o que eles tinham feito. Era simples. Eles só tinham que levar, fazer o que era ordenado a eles. Mas eles, sabe aquela... Eu fiquei imaginando, lendo esse texto, fiquei imaginando os soldados olhando um para a cara do outro, falando: nossa, faz tempo que a gente não pega um homem desse para a gente poder açoitar. Faz tempo que ninguém teve essa sentença para a gente poder açoitar, tirar sangue e crucificar. Vamos aproveitar. Os soldados queriam ver sangue. E os soldados, entre eles, reuniram em volta de Jesus para zombar um pouco. Isso... Já vi várias vezes isso acontecer dentro da escola. Meninos mais velhos querendo sucumbir àqueles pequeninos que não têm força, que é medroso e que é covarde, entre aspas. Reúnem entre volta para zombar, para fazer o que eles querem fazer. Às vezes bate, às vezes puxa a cueca, né? Faz um monte de coisa que no lado obscuro, um lado ruim, que era aqueles soldados fazendo com Jesus, zombando da sua cara, colocando uma coroa de espinho, como nós vimos aqui, colocando um manto sobre ele e zombando, falando: se você é rei dos judeus, então salva a si mesmo. Salva. Né? E dando ali
zombando e tirando com a cara de Jesus. E se não bastasse, ainda cuspiram no seu rosto. Sabe qual que é o significado do cuspe? O real significado do cuspe é a degradação da alma. Quando a pessoa ela cospe em alguém, no rosto de alguém, essa é a maior humilhação que você faz com alguém. Não sei se você já presenciou alguém cuspindo no rosto de outra pessoa? Ou, claro, você talvez nunca fez isso. Alguém já fez isso aqui? Nunca cuspiu no rosto de ninguém? Nunca deu aquela... Pois era isso que os soldados estavam fazendo. É nojento. Imagina isso caindo no rosto de Jesus. Imagina que naquele momento, por que os anjos, por que a presença de Deus não desviou? Porque não era isso que era para acontecer. Não era necessário. A ordem era, leva Jesus, açoite ele e leva para a crucificação. Mas eles aproveitaram que estava nas mãos deles para zombar, para humilhar o mais baixo nível. E não é humilhar a sua carne, era a alma. A alma. É quando você humilha aquela pessoa. E o que eles queriam fazer? Eles se sentiram à vontade, falaram, agora vamos pegar ele e vamos surpreender um pouco. Sabe o que aqueles soldados queriam? Eles queriam se sobressair em autoridade sobre Jesus. Eles queriam humilhar Jesus ao ponto deles se sentirem bem, porque isso faziam eles se sentirem bem. Aquilo que eles estavam fazendo com Jesus, zombando, vestindo ele como rei, coroando como rei, mas com coroa de espinho. Eles estavam dizendo, agora, se você é rei, nós estamos aqui coroando e humilhando você, zombando de você. E cuspiram no rosto de Jesus. Talvez você nunca cuspiu no rosto de ninguém, mas você já ofendeu alguém? Você talvez nunca deu aquela catarrada na cara, mas você já fez fofoca? Você já pisou em alguém a ponto de você se sentir bem com isso? Sabe, você colocar aquela pessoa mais baixo que você para que você possa se sentir bem? Porque o cuspe, ele está referindo à humilhação. E quando nós fazemos fofoca de alguém, quando nós humilhamos alguém ofendendo em palavras, quando nós falamos mal de outro para outra pessoa, nós estamos fazendo a mesma coisa que os soldados estavam fazendo ali. A mesma coisa. Você não precisa cuspir. Você não precisa jogar na cara daquela pessoa. Basta você, em palavras, ofendê-la e ela sentir mal por isso. Você já está sendo um soldado cuspindo no rosto de Jesus. E a palavra fala aqui em Mateus. Olha o que diz em Mateus. Mateus 25, versículo 40. Mateus, capítulo 25, versículo 40. O rei respondera: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim, para que o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, Jesus ele está falando aqui que quando você faz algo aos menores, a qualquer outra pessoa, você está fazendo a Jesus. Isso pode ser tanto pessoa lá de fora quanto pessoas de dentro da igreja.
quando você faz essa fofoca, quando você humilha alguém, a ponto dessa pessoa se sentir mal e você se sentir bem, você está fazendo a mesma coisa com Jesus. E aí você olha aqui, Jesus, ele não deram um lenço para Jesus limpar o cuspe. Jesus não passou a mão no cuspe. Jesus, ele não limpou aquela saliva que jogaram no rosto dele. Ele levou a cruz. Ele levou a crucificação. Porque eu quero trazer aqui para nós hoje, não é a humilhação e talvez trazer um certo pesar sobre nossas vidas. Sobre você. É que é hora de dizer que o que Jesus, ele fez por mim e por você, ele foi muito além do que o exemplo que eu dei da Bela. Ela só precisava dar um beijo de amor naquela fera para ela voltar como ela era. E Jesus, ele foi muito além. Ele recebeu cuspe na cara. Ele recebeu coroa de espinho. Recebeu uma mais alta humilhação para nos livrar dessa escuridão, para nos purificar, para nos redimir. Mas só que aí eu olho e vejo, poxa, Jesus, ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Mas só que tem um problema. O exemplo da fera, ela precisava que a Bela se importasse com ela, para que ela se livrasse daquela escuridão. Agora, trazendo para nós hoje, Jesus, ele se importou até o ponto dele levar esse cuspe na cruz, para nos trazer essa luz novamente para nós. Mas não dependeu só de Jesus. Não dependia só de Jesus. Para você se livrar dessa escuridão que há em você, que há em nós, nós precisamos se render aos pés da cruz. Nós precisamos se humilhar e reconhecer o nosso erro, a nossa falha, tudo que nós fazemos de errado. Porque Paulo, ele também falava e também ele trazia esse certo ponto, que esse mesmo erro que nós temos. E eu não quero trazer esse pesar, eu quero que nós entenda que o que Jesus, ele fez, nós precisamos fazer valer a pena. Sabe, muitas vezes nós vivemos a nossa vida e deixamos de trazer à existência aquilo que Jesus fez por nós, por amor a nós. A ponto de se humilhar para nos livrar dessa escuridão. E isso vai, sim, a palavra fala que Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos purifica, ele nos limpa, não importa a condição que você está, se você se rende aos pés da cruz, o que ele fez, ele traz sobre a sua vida. Nós precisamos tomar posse. E Paulo, ele vai falar em Romanos que aquilo que ele quer, ele não faz. Mas aquilo que ele não quer, isso ele continua fazendo. Mas ele fala, mas esse negócio, essa coisa que eu continuo fazendo, não sou eu, porque isso eu não quero. É o pecado que há em mim. É o pecado que está na minha carne. E quando Paulo ele fala isso, ele vai trazer como um certo rancor sobre a sua carne. Não sei como que... E muitas vezes esse rancor que está em nós, às vezes a gente desconta em alguém. E sabe na pessoa que você tem que descontar? Em você mesmo. Quando você quiser se sentir bem consigo mesmo, esmurra o teu corpo. Bofeteia você mesmo. Se você precisar se humilhar, humilha a si mesmo, não humilha outros. Porque quando você humilha outro, você está humilhando a Jesus. Quando você se humilha, você está trazendo à existência aquilo que Jesus tomou sobre si para nos purificar. E Paulo, ele vai trazer isso. Em Romanos, se eu não me engano, 17. Ele traz essa questão de você se humilhar. E você entender que você não faz por vontade própria, mas é o pecado que há na sua carne. Você não faz porque você quer, porque você gosta. É porque de alguma maneira isso ressalta em você, mas você não quer fazer.
quando chegar este momento, quando chegar estes segundos, lembre-se do que Jesus ele fez. Ele levou este cuspe, esta nojeira que você acha que nós, quando nós suamos, jogamos no chão, este algo que aos olhos nu é nojento, Jesus ele levou ao ponto de se crucificar, porque ele cravou na cruz tudo isso, toda a humilhação, todo o sofrimento, toda a zombaria, por amor a mim e a você. Ele escolheu, ele suportou, ele poderia ter limpado com suas mãos, sabe? Fica imaginando, você tentando fazer coisas para a pessoa e fala assim, sabe aquele ponto que você vai ajudar uma pessoa, aquela pessoa te humilha, também se vira. Imagina se Jesus fala assim, é dessa maneira? Então, siga vocês sozinho e não se importasse. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele se importou, ele suportou o nosso lado obscuro, o nosso lado de trevas, porque ele sabia que não era nós, era o pecado que estava em nós. Tanto que quando ele estava na cruz, ele pede para o Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele sabia, ele reconhecia. Cabe a nós agora reconhecer também que tudo que ele fez foi por amor a nós. E tudo que nós fazemos também pode refletir o que ele fez em nós, ou pode também sermos espelhos dos soldados do que ele fez com Jesus, quando nós fazemos isso com outras pessoas. Então, lembre-se que Jesus, essa palavra é para trazer conforto aos nossos corações, de que ele carregou, ele suportou o nosso lado animal, o nosso lado de pecado, de sofrimento, de rancor, de tristeza, para a cruz, para crucificar. E hoje nós podemos ter esse prazer, esse livre acesso ao Pai através de Jesus. E pedir para Ele todas as vezes, Senhor, me purifica, porque eu errei, eu não queria, mas eu fiz, eu errei, eu falhei. E sabe o que está faltando no meio de nós? Arrependimento. Pessoas estão humilhando outras pessoas, pessoas estão pecando livremente e não estão se arrependendo. Sabe, como se levasse ao esquecimento tudo aquilo que Jesus fez. E eu quero trazer a lembrança que tudo que Jesus fez ainda surte efeito em nossas vidas até hoje. E vai surtir efeito até a vinda dele. Até o momento que ele vai nos tirar dessa depravação, desta escuridão de pecado e vai nos levar para a glória do seu Filho amado. E aí sim, naquele lugar você não vai ter mais essa escuridão, mas aqui, assim como Jesus suportou, nós precisamos suportar junto com ele o sofrimento, a humilhação, e se preciso for, faça como Paulo, se humilhe a si mesmo, se esmurre a tua carne, porque ele fala, quem me livrará do corpo desta morte, deste peso, porque eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar, porque eu sei que o que o Senhor fez por mim foi puro sofrimento para me livrar disso. Sabe, Paulo tinha esse reconhecimento do que Jesus fez. E ele estava agoniado por fazer coisas que ele não queria fazer. E que nós possamos ter este mesmo pesar no nosso coração, esta mesma consciência de que aquilo que nós fazemos não pela nossa vontade, porque nós temos a mente de Cristo, pela palavra de Deus, mas que nós possamos refletir nessa palavra e guardar em nosso coração e colocar em prática todas as vezes, ao momento que aquilo querer ressaltar para fora de nós, lembrar que Jesus, ele suportou o nosso lado de escuridão. Ele suportou e ele levou a crucificação. Para hoje nós temos
esta luz que nos traz a verdade sobre nossas vidas. Nós não éramos assim. O pecado nos tornou assim. Mas Jesus, ele veio para nos livrar disso. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé. E que todos os elementos, talvez você fale, mas isso era um elemento da crucificação? Não era para ser. Era para ser a coroa de espinho, nem a coroa de espinho, nem as vestes. Nada disso era para ser. O que era ordenado foi só os açoites e a crucificação. E tudo isso ele suportou por conta da humanidade, por conta da escuridão que havia no ser humano, no homem, a vontade de ser maior do que aquele que estava ali para defender, aquele que era inocente, aquele que tomou todas as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou na cruz, ele suportou. Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Eu vou ler mais uma vez. Eu queria que você, com os olhos fechados, levasse o teu pensamento, a tua mente cativa ao Senhor. E voltasse um pouco o seu tempo e ouvisse o que aconteceu. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Você consegue imaginar que naquele momento de festa, o governador de costume, ele soltava um preso. Então ele colocou Jesus e Barrabás e o povo escolheu soltar um ladrão e prendeu o inocente. Mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas. Então, levaram para a crucificação. Senhor, nós queremos se render tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor não precisava de tanta humilhação, mas por causa do nosso lado de escuridão, do nosso lado de pecado, de rancor, tudo isso, Senhor, muitas vezes nós descontamos no Senhor, quando nós fazemos isso com outras pessoas. Mas o Senhor, naquele momento, o Senhor não limpou o cuspe, o Senhor não falou nada, simplesmente foi seguindo o caminho que aqueles soldados mandavam seguir. Senhor, tanto sofrimento, mas com tanto amor, tanta dor que o Senhor sentiu para nos livrar, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar dessa escuridão, deste corpo que nos assola todos os dias, nos impulsionando a fazer erradas, tudo aquilo que não desagrada ao Senhor. Senhor, nos perdoa mais uma vez, porque nós erramos, nós falhamos e muitas vezes, Senhor, nós desagradamos ao Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós somos iguais a esses soldados, humilhando ao Senhor, cuspindo no seu rosto e zombando do Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós não queríamos
Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoa, nos purifica, nos reergue novamente, nos capacita. E que esta mensagem, Senhor, esta visão venha ficar em nossos corações, em nossa mente, Senhor, ao ponto de todo momento que nós venhamos a pecar ou fazer algo contra alguém, nós venhamos se lembrar que o Senhor suportou todo o nosso lado de escuridão e levou na crucificação para nos tirar dessa escravidão, Pai. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado por tanto nos amar. E tanto, Senhor, expressar o Teu amor com tanto sofrimento, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, de agora em diante, nós possamos refletir nessa mensagem e fazer valer a pena todo o sofrimento, toda a dor, ó Pai, toda a humilhação que o Senhor sentiu por nós, por amor a nós. Que nós possamos colocar em prática essa palavra, Senhor. E todas as vezes honrar o Teu santo nome. Todas as vezes nós possamos dar glórias ao Senhor, exaltar o Teu santo nome, pois Tu és o único digno, Senhor. Tu és o único digno, Senhor. Tu és aquele que levou sobre si todo o sofrimento, mas hoje, Senhor, se assenta no mais alto e sublime trono. Tem toda a autoridade, sobre toda a terra, céus. Obrigado, Senhor. Te damos glórias e que o Teu nome seja exaltado sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, Pai, que nós venhamos diminuir cada dia mais e o Senhor venha aparecer em nós. Que o Senhor cresça em nós. Que todos possam olhar para nós e ver o Senhor refletido em nós. Em nome de Jesus, que a Tua luz venha a brilhar em nós e que toda a escuridão venha a ser dissipada através da Tua luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos, dar um aplauso ao Senhor, um glória ao Senhor, um glória ao Senhor. Ele é digno, Ele suportou, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Teu Filho amado, o reino de paz, de alegria e de muito gozo na presença do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa, assim como iniciou este culto, renovar as suas misericórdias sobre nossas vidas, porque nós não merecemos, mas o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, nos alcançou e nos suportou. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui, que o Senhor possa capacitar a cada um para suportar todos os dias, por amor a Jesus. Amém? Glória a Deus.